Olá pessoal, estamos agora no ar com o E Agora Doutor. Vamos falar sobre a realidade do ensino da medicina no Brasil, em especial no Rio Grande do Norte. E não podia ser diferente. Comigo aqui, doutor Fernando Suassuna, professor, que vai me ajudar a entrevistar esse grande nome aqui da medicina no Rio Grande do Norte e no Brasil, doutor Marcos Leão. Sejam bem-vindos. Muito obrigada por estarem aqui. Boa tarde. Uma satisfação imensa, não é? Inaugurar esse quadro do programa educativo aqui da Unifacex, falando sobre doutor, né? Sobre a formação do médico. A gente pensou em trazer o professor Marcos Leão por vários motivos, que ao longo da conversa vocês vão entender por que o doutor professor Marcos Leão está aqui. A história do ensino médico no Rio Grande do Norte não pode ser repassada sem falar do professor Marcos Leão. Porque existem professores, né? E existem mestres. Professores que tiveram formação acadêmica, fizeram seus cursos de pós-graduação, que fazem a sua profissão realmente com bastante esmero, mas que tem um lado muito pedagógico. E tem aquele professor que resolveu ser professor antes mesmo de que ele se graduasse, pós-graduasse e ultragraduasse. Então, aquele professor que está dentro do seu DNA, dentro da sua emoção. E quando a gente fala em medicina, aí a coisa fica mais complexa. Porque a medicina, além de uma ciência, a medicina também é uma arte. E a arte, ela tem um direcionamento diferente da ciência. Então o motivo de trazer hoje aqui o meu amigo, meu médico, inclusive, né? Quando eu estou doente, ele é quem me trata, por isso que eu estou vivo até hoje, com 68 anos, com 12 comorbidades, mas estou aqui, tranquilo. Então mostra que ele realmente é um grande médico, porque consegue manter esse sobrevivente com saúde para trabalhar. Então, nesse momento, eu queria fazer uma pergunta, inicialmente, suas saudações aqui, para a comunidade educativa da Unifacex, com todos os seus alunos, todos os nossos professores, todos aqui, e a comunidade geral que nos escuta, para que você fizesse sua saudação inicial e me comente isso aí. Por que medicina é ciência e arte? E por que a arte não pode ser esquecida? Inicialmente, queria agradecer essa oportunidade. Acho que as palavras de Fernando foram mais elogiosas do que o que eu mereço, na realidade. Mas sobre ciência, medicina, educação, etc. A medicina é uma parte da ciência que ela pode ser ensinada com a prática. Então, essa prática é o exemplo. A gente aprendeu dos nossos pais que o melhor ensinamento era o exemplo, né? A medicina a gente faz com exemplo. A gente faz com dedicação e com exemplo. Eu me lembro que passei a ensinar no curso médico já na minha residência. No meu primeiro semestre eu já era professor. O chefe da disciplina já me colocava nas aulas práticas. O gosto pelo ensino, na realidade, vem muito antes disso, que eu sou filho de pais professores. Tenho vários tios professores. Então, na realidade, ser professor, eu acho que está no DNA, né? E a gente ensina medicina com a prática, porque a gente tem em mente que o ensino da medicina, desde os primórdios, foi com a prática. Era o barbeiro, depois era o curandeiro, depois era o pajé, depois sempre o mais experiente com o principiante. E é assim que é feito o ensino médico.
Logicamente, existe várias formas de se passar a informação, mas acho que o ensino médico não deve ser só informação, deve ser muito de formação. E para formar, você tem que dar exemplo. Não é à toa que eu ainda ando de branco, mantendo a tradição do branco. A gente pode depois até dar uma discutida por que o branco. Inclusive, eu pedi para ele vir de branco, né? Porque onde você encontra Marco Leão, a partir de 6h30 da manhã, lá no Café de Petrópolis, até as madrugadas lá no seu consultório, porque ele atende até de madrugada, ele parece que tem um 2.0, é motor muito potente, então ele consegue trazer seus pacientes para ser atendido até de madrugada. Isso é uma característica dele, e que você perguntar se os pacientes acham ruim, acham não, porque quando eles vão, atende e resolve. Medicina é resolutividade, mas também é afetividade, acolhimento, atenção. Porque quando a gente fala que um médico é competente, não é porque ele tenha conhecimento, não é porque ele saiba examinar um doente, mas, acima de tudo, que ele tenha atitudes em relação ao paciente, para que ele tenha uma formação, valores que ele herdou da sua família. Tudo isso faz com que o médico seja competente. Então, não se pode hoje pensar nesse mundo da informática, nesse mundo da informação e da desinformação. Né, professor? Às vezes o paciente já chega com o celular olhando no Google para ele tirar as dúvidas, como se ele fosse entrevistar o médico. Em vez de ele fazer a consulta, ele quer entrevistar o médico, para saber se o médico está realmente atualizado. Verdade. Doutor Marcos Leão, você estava falando aí, o senhor estava falando sobre a questão da prática. Então, para essa nova geração, o ensino ficou mais facilitado? Como o senhor enxerga isso? A informação é muito facilitada. Eu me lembro que, para você ter uma ideia, para a gente se atualizar com artigo científico, eu tinha que ir a São Paulo ou a Recife, fazer uma lista de artigos, aí aquilo ali vinha no correio, para eu poder ler esses artigos. Hoje em dia não, hoje em dia é tempo real. Não se faz mais consultório sem computador aberto. Isso não, é impossível. Por exemplo, na minha área, na hemato e na onco, você só consegue fazer conduta terapêutica se você estiver dentro de uma biblioteca extensa. Então, para o professor ficou mais fácil dar aula? A informação, sim. E para o aluno, a acessibilidade a essa informação, com certeza. Mas distanciou o aluno de pegar na massa, de ver o doente, de palpar o doente, de acompanhar o doente. Isso distanciou um pouco. Então, tem seus lados prós e seus lados contra. Só para esclarecer, eu estou vendo assim, informação, ela pode ser verdadeira ou ela pode ser falsa. Quando uma informação ela é verdadeira, ela é chamada de conhecimento. Então, eu só posso ter conhecimento quando a informação é verdadeira. Quando a informação não é verdadeira, ela é uma desinformação, que foi chamada de fake news. A informação, quando ela é confirmada por várias pessoas, que ela passa a ser um conhecimento. Eu observei um fenômeno X, o mesmo fenômeno foi observado na Inglaterra, foi observado em São Paulo, foi observado no Rio de Janeiro. Essa observação verdadeira, ela passa a ser um fato. Contra fato é fato. Se você tiver várias informações, várias pesquisas em locais diferentes, e essas pesquisas levam aos mesmos resultados, você tem um fato. O fato, ele é muito importante para a ciência, porque ele é a base das hipóteses, das ideias, do novo conhecimento para formar as teorias científicas. Então, quando você pega um Google, por exemplo, para consultar o nome de um medicamento, é uma coisa. Você vai atiçar a sua memória. Agora, você querer que o Google vai dar o diagnóstico da doença que o doutor Marco Leão está vendo é diferente. Porque o diagnóstico de uma doença passa por um processo.
Um processo de que ele construiu quando ele começou a estudar, quando ele todo dia pesquisa, quando ele chegou a fazer seus trabalhos científicos, a sua experiência de tantos anos de medicina faz com que ele seja um médico competente. E a anamnese não se refere a um único fator, né, doutor Fernando? Exatamente. E às vezes o paciente vai por um motivo e você descobre outro mais grave. Aí eu estou aqui porque eu estou me coçando todinho. Aí você, numa coceira, você descobre que o paciente tem uma doença grave, inclusive até doenças neoplásicas. Por isso a investigação é importante através do médico. Doutor Marcos Leão, você acha que o Brasil está investindo corretamente nas formações dos cursos de medicina? Eu acho que ocorreu uma proliferação muito rápida das faculdades de medicina. E aí, quando ocorre isso, a qualidade pode diminuir um pouco desse ensino médico. Acho que muito proximamente o Conselho Federal de Medicina, etc., deverá ter um revalida, um temporário, ou seja, a cada 5, 10 anos, uma nova revalidação do conhecimento médico. Até para obrigar que a classe médica estude cada vez mais. Verdade. Então, acho que isso é uma coisa, é um projeto que deve ser estudado sobre isso. Para a gente passar o tempo todo buscando a perfeição do ensino médico, do ensino e da prática médica. Você se sente mais realizado como professor ou como médico? O professor é a minha cachaça, a medicina é meu sustento. Então, eu hoje praticamente, Fernando, eu não ando sem aluno. Eu trabalho diariamente em 2 hospitais públicos, o Hospital da Polícia e o Hospital Universitário Onofre Lopes, com aluno e residente. Nos hospitais particulares, trabalho com um grupo que a gente faz concurso de alunos também o tempo inteiro. Então, eu só trabalho, faço a medicina, mas com o ensino acoplado. Essa é a minha prática de alguns anos. Poucos, mas alguns anos. Você é considerado um médico polêmico. Você é um médico polêmico, eu também sou um médico polêmico, nós somos médicos polêmicos. E diz que os médicos polêmicos, eles pensam fora da caixa. E as pessoas que pensam fora da caixa, elas que fazem a história acontecer. Você criou uma residência acadêmica no Hospital da Polícia. Me explique como é essa residência acadêmica. Na realidade, não foi, eu não criei, eu acho que eu ajudei a consolidar, fica melhor. Na realidade, veio com o doutor Pedro Germano, que vinham os alunos do interior e lá ele arranjou uma forma de acolhê-los, que era exatamente dar um alojamento dentro do hospital, e esse aluno, que tinha as refeições e o alojamento, eles faziam sua atividade médica dentro do hospital, né? Acadêmica, médica acadêmica dentro do hospital. E eu trabalho com esse grupo de alunos há mais ou menos mais de 30 anos que eu trabalho. Eu fui formado nessa instituição militar. Então, eu entrei no 3º ano de faculdade. Quando terminou minha faculdade, passei como militar, para o concurso de militar, e continuo lá, fiquei como chefe dessa residência, acho que por quase 30 anos. O grande modelo de lá é o exemplo. Lá a gente tem hierarquia, disciplina, ordem e muito trabalho. Então, os alunos que passam pela residência acadêmica do Hospital da Polícia, eles não sentem dificuldade nenhuma em nenhuma residência, porque eles já foram treinados para não ter essa nenhuma dificuldade, tendo em vista ser muito duro o regime. Plantão de 24 horas, só sai depois de passar o plantão, se o outro atrasado não pode sair. Então, são várias itens que a gente trabalha essa residência, não só na informação, como também na formação do homem médico, né? Do cidadão médico. E isso a gente tenta passar nos outros locais que a gente ensina,
mas sabe que com um pouco menos de rigidez do que dentro daquele ambiente militar. Praticamente, os grandes nomes da medicina do Rio Grande do Norte passaram pelo Hospital da Polícia. Interessante. Nós temos aqui médicos brasileiros que são muito respeitados lá fora também. Tem muitos médicos que realmente são muito bem vistos. Quanto ao Rio Grande do Norte, o senhor percebe que há uma ascensão nesses cursos e principalmente a Unifacex, por exemplo, que é uma universidade que tem profissionais em diversas áreas que são reconhecidos não só no Brasil, mas para onde eles estiverem atuando. Na medicina, o senhor acredita que o Rio Grande do Norte também desponta como um lugar que constrói grandes médicos? A base da medicina do Rio Grande do Norte, ela é formada por médicos que vão para fora, não só para fora do estado, mas para fora do país, se especializam e retornam. E isso fez com que a medicina do Rio Grande do Norte fosse exportadora de talentos. A gente importa muito pouco, tem muito pouco médico de fora aqui. A gente na realidade exporta para o mundo inteiro. A gente está em congresso internacional, quando vê aquele toca aqui, professor, quer dizer, hoje a gente é um mercado exportador de talento, graças a essa boa formação dos professores. Nós tivemos na história da medicina do Rio Grande do Norte, nós tivemos um navio escola, o Hope, que é antes de vocês, mas o Hope, ele formou uma geração de médicos no Rio Grande do Norte. Era um navio escola que veio dos Estados Unidos e do estado do Maine, e ancorou no Porto de Natal, e era onde se processava cirurgia, exames complementares, etc. Então deu um upgrade importante na classe médica. E aí esse impulso fez com que praticamente a grande parte dos nossos médicos, eles vão para fora e voltam melhores. Então, a cada vez que eles trazem, agregam conhecimento, faz com que o ensino médico seja acima da média do país. Interessante. Vocês já trabalharam juntos ou o privilégio vão ser desses novos médicos aqui do Rio Grande do Norte? Nós já trabalhamos juntos como professores. Como professores. Ele foi meu professor, né, na realidade. Então, nós trabalhamos como... e ele foi meu professor... Ressalva, já de biologia no pré-vestibular, tá? E posteriormente nós continuamos, nós já fizemos plantões juntos, etc. Interessante. O professor Marcos, ele fez parte de um projeto comigo numa universidade particular, da qual eu passei 10 anos, e ele se projetou pedagogicamente com uma metodologia inovadora que a gente criou no internato nos últimos anos, onde a gente ia a fundo nas doenças, onde a gente discutia as doenças com nossos alunos de uma maneira muito científica, e os alunos adoravam. Até tem no Instagram, né, uma foto minha com ele, após um duelo que nós tivemos em 2018, né, vocês podem ver lá no Instagram, em que a gente foi discutir tuberculose, HIV, e você vê que não é a área dele. Ele é um coemato, mas ele tem essa ousadia, né, de ser clínico geral. Então, ele dá pitaco em tudo. Aí, como ele incomoda e passa a ser um médico polêmico. Você diz, mas Marco Leão é onco? Marco Leão é clínico, rapaz. Ele é clínico geral, ele vê tudo. As chaves só viram no incômodo, né? Não tem como virar sem ter questionamento. A medicina, ela é... Hoje eu estava atendendo um paciente, era um paciente de dermatologia muito complicado e foi para o alergista porque estava com sintomas de alergia. Mas aí um caso muito complicado e eu disse, olha, a dermatologia é uma ciência muito, muito complexa, ela tem muitas doenças. Me procurou aqui por achar que é alergia, mas a doença é X. Aí disse que era a doença, que não era alergia, para procurar um dermatologista. Então, você não tem que saber só o que você é especialista, você tem que saber o que também não é, para saber indicar, para quem mandar. E isso é muito gratificante.
mas faz parte de um processo de aprendizagem, de um processo científico de aprendizagem. O ensino médico mudou muito com o progresso da neurociência. Né? A gente tem Instituto de Neurociência aqui no Rio Grande do Norte, na própria universidade, né? E assim, há um desenvolvimento muito grande da neurociência. E a gente sabe que para a gente aprender, não é só a gente ler, não é só a gente escutar uma aula, não é só a gente ver a opinião de pessoas. A gente tem que trabalhar o nosso cérebro para compreender os processos, para ser capaz de ter uma opinião, um caráter analítico, ser capaz de criar novos conhecimentos a partir do conhecimento que já tem, de ter, enfim, uma atividade cognitiva elevada. Mas eu vi um trabalho recentemente sobre educação médica que me deixou assim arrepiado. E eu acho que o professor Marco vai concordar comigo. Quando a gente ensina, a gente aprende duas vezes. Então, se você ensinar o seu aluno a aprender, ele vai ter a varinha de pescar o peixe que ele quiser. Então, você tem que ensinar o aluno a pescar. Você não tem que dar o peixe para ele. E o nosso aluno, essa nova geração, são gerações imediatas. Porque todas as respostas estão muito fáceis em aparelhos eletrônicos, onde ele gasta pouquíssima energia, como muito bem você falou, né? Quando nós éramos alunos, nós carregávamos livros Guyton de um lado, né? De farmacologia, do outro. Eu bem baguinho, eu não sabia nem como é que eu ia levar aquele livro para a faculdade. E hoje a gente sabe que tudo está ali na mão. Então a gente não quer mais nem ter o trabalho de pensar e de discutir um caso. Às vezes você vê uma ociosidade grande, o aluno está lá, e o que é que você acha? Eu não acho nada. Então, a motivação pelo ensino médico, o que tem que mudar na medicina não é tentar diminuir faculdade, você tem que avaliar e você tem que fechar as que não prestam, que são muitas, não só públicas como privadas. Entendeu? Ou ensina uma nova pedagogia, ou coloca os seus alunos para aprender na mesma proporção com que o desenvolvimento tecnológico exige. Hoje você tem, por exemplo, uma inteligência artificial que faz análises médicas para com a maior intelectualidade humana na medicina. Você falou uma coisa bem interessante. Eu, quando na visita médica, eu aviso a meus alunos que eles vão ter um grande concorrente, que é a inteligência artificial. Contudo, eles não serão superados. Como assim? A inteligência emocional é capaz de fazer cálculos e ter um banco de dados que talvez a mente humana não alcança. Só que a análise desses dados precisam ser verdadeiros, como você colocou. Ou seja, as minhas informações sobre o paciente têm que ser verdadeiras. A inteligência artificial não tem como saber se é verdadeiro ou é mentira. Ela parte da premissa de que tudo é verdadeiro. De que tudo é verdadeiro. E vai fazer o raciocínio em cima do verdadeiro. Só que se tiver alguma informação errada, é um desvio imenso. É um desvio imenso do diagnóstico. Então eu digo a eles que a arte deles não é passar exame, não é passar tomografia, não. A arte dele é colher a verdade e passar essa verdade, por exemplo, para a inteligência artificial. E ele vai fazer o cálculo e o raciocínio muito mais rápido. Usar como um aliado, mas como aliado e não como opositor, mas precisa dar a informação certa. Exatamente. E há uma mudança de minhas consultas de há 20 anos atrás, a minha consulta de agora. A consulta de agora é mais ou menos assim. O doente chega e diz, olha, doutor, eu realizei esses exames. Não, minha senhora, vamos estabelecer aqui uma regra. Eu vejo melhor o exame do que a senhora, isso eu não tenho dúvida. Mas da senhora, a senhora sabe mais da senhora do que eu. Então vamos fazer o seguinte, vamos só
o que é bom de cada um, então você vai me informar a sua doença, que eu ainda não sei. E não o exame complementar, porque isso aí eu sei. Perfeito. Então, essa mudança, que é a mudança para você captar a verdade. E às vezes você tem que dizer isso 2, 3 vezes para a pessoa entender que você não é examinador de exames, você é examinador de enfermo, de paciente. Né? Então, esse é hoje a dificuldade que a gente tem, que só se fala em exame complementar. Doutor, você vai passar o exame, não? Ora, eu queria que ia ao médico, eu disse, não, você precisa de um exame, não. Eu achar tão bom. A gente que tem essa formação médica, a gente não gosta de fazer exame. Porque a gente sabe que se vai para o médico e o médico diz, não há necessidade. Por exemplo, eu sou alergologista. Quem vai para um alergologista quer fazer teste alérgico. É uma coisa, é igual eletrocardiograma na cardiologia. Se aí um cardio, o cara não faz um eletro, você vai, isso aí, eu tenho que ir para o clínico geral. Não é assim? Mas acontece que, às vezes, o teste que o paciente quer fazer não tem nada a ver com a doença dele. E aí você diz, aí ele vai gastar esse dinheiro, meu Deus. Fica com pena dele, porque a gente não tem só... A gente tem valores e a gente tem atitudes. Então, você não vai enganar seu paciente. Seu paciente, ele colocou toda a sua expectativa em você, confiou em você. Então, está faltando na medicina, no ensino médico, é esse lado humanitário, esse lado acolhedor, esse lado de que nem sempre o maior dinheiro é o melhor negócio, inclusive medicina, apesar de, como você muito bem falou, que a medicina é para sobreviver, e é mesmo, o sacerdócio é você ensinar, mas na verdade o que acontece é isso, é que está tudo errado, porque mas eu vi no Google aqui que tem não sei o que, fulano acaba de deu um pitaco lá não sei aonde, aí você, não, mas olha, mas eu vi no Google, é como se o doutor Google fosse o, né? Então, a escola de medicina, que é regida com o propósito de vocês dois como professores, é para que o aluno se apaixone pela profundidade do estudo, pesquisa, e não com aquilo que parece óbvio. Sobre o ensino, que é o sacerdócio, né, que eu comento assim, quando você vai assistir uma aula, agora que veio a onda a modernidade, né, as aulas online, eu faço uma analogia que é mais ou menos assim, quando você assiste uma aula online, com 6 meses você tem mais ou menos 2% daquela aula, 2%. Quando você assiste uma aula presencial, com 6 meses você tem de 4% a 8% do conteúdo da aula. Quando você assiste a aula presencial e escreve, você duplica, então você chega quase a 16%, 15% ao longo dos 6 meses. Se você assiste a aula presencial, escreve e estuda na primeira semana sobre aquele assunto, você consegue mais ou menos 25%, 30%. Se você assiste a aula presencial, lê na primeira semana e ensina alguém, você passa para 60% do conhecimento sobre aquele assunto. Então, se observar na nossa vida estudantil mesmo, aqueles alunos que estudavam e ensinavam aos outros, eles têm um rendimento muito maior do que o que só estudava comumente. Os famosos monitores. Os monitores. Então, muito importante ensinar. Acho que é por isso que eu ensino, para aprender mais. Essa é a nossa metodologia de ensino, né? Existe um método chamado TBL, que é a aprendizagem baseada em equipe. Ninguém aprende nada sozinho. Quando ele estava descrevendo de maneira... Eu estou impressionado com a sua didática. Você descrevendo exatamente a sequência da qualidade do aprendizado. O TBL você tem que estudar em casa, olha só, um assunto. Quando você chega, você é avaliado com 10 perguntas sobre o que você leu. Aprendizagem baseada em leitura, né? Que é o clássico, né? Que a gente foi educado, infelizmente.
Aí depois você se reúne com o seu grupo e você vai discutir aquelas 10 perguntas. Você já entregou, já é uma nota sua lá, da sua leitura. Mas agora você vai discutir com seus colegas o que você achou, o que os outros acharam e vai fazer um novo gabarito. O gabarito do grupo. Ah, você errou, mas... Não, eu acho que é a D, a B, a B. E começa... Quando você começa a conversar com outra pessoa, a sua cabeça vai abrindo o segundo nível de cognição, que é a compreensão. Entender. Conhecer é uma coisa. Entender é outra. Depois que você entendeu tudo isso, aí você faz o seu gabarito de grupo, entrega o professor e o professor taxa. Aí o professor entra, pega as 10 perguntas e vai uma por outra. E você? Eita, eu errei essa. Aí, eu acertei. Aí você começa a se motivar. Puxa, eu estou vendo isso 3 vezes. Com níveis de cognição diferentes. Aí depois você pensa que terminou? Terminou não. Aí você terminou isso aí, o professor deu a aula dele todinha. Aí disse, agora eu vou dar um caso para você resolver. Faz um intervalo de meia hora para os caras poderem lanchar, né? Isso vai levar umas 5 horas. Aí você volta, aí ele vai agora discutir o caso. Uma situação que aconteceu em tal, aconteceu isso. Ele vai analisar uma situação em que os conhecimentos que ele teve até a terceira fase são exigidos para resolver o problema. Aí tem que ter uma coisinha chamada inteligência. E essa inteligência achava-se que era hereditária. Não é hereditária. A inteligência é adquirida. Você fica mais inteligente quanto mais você estuda corretamente. Quando você estimula todos os seus níveis de conexão, quando você abre todos os seus neurônios para fazer as coisas acontecer. Ou seja, também é ciência. Então, se eu sei como é que eu estudo, se eu sei como eu aprendo, esse aluno não vai precisar do peixe. Ele já tem a varinha dele para pescar e construir todo o seu conhecimento daqui para frente. Ele nem quer o peixe, ele quer a varinha para ter a alegria de pescar. Agora o aluno desse milênio, o aluno, ele tem a paciência de passar 5 horas, vai ter que ter. Vai ter que ter a escolha. Você, não pode, vai usar o celular para quê se ele não vai ter tempo? Ele vai chegar atrasado, já vai perder uma avaliação. Ele vai faltar aula, ele perdeu uma nota todinha. Então, ele nem vai faltar aula, ele nem vai chegar atrasado, ele nem vai deixar de ler o artigo, senão ele vai tirar 000 e não vai passar. Perfeitamente. Nós teríamos várias outras edições para continuar com o nosso tema aqui, porque realmente são 2 sumidades, Dr. Fernando Suassuna e Dr. Marcos Leão. Convido vocês para as considerações finais e antecipadamente agradecendo imensamente por ter aceito o convite, Dr. Marcos Leão. Muito obrigado. E eu queria deixar um exemplo, uma lição para os que estão em casa e que estão ingressando, por exemplo, no ensino médio. Então, os meus conselhos básicos. Primeiro, a medicina básica, farmacologia, anatomia, fisiologia, bioquímica, histologia, é que vai dar sustentação do conhecimento. Porque o conhecimento é uma árvore com vários ramos. À medida que você põe vários ramos, fica mais fácil você acoplar o conhecimento. Então, primeiro o básico. O básico tem que ser bem feito para dar sustentação para frente. Sim. Quando chegar na clínica prática, nós ainda somos um país que pode acompanhar médicos. Acompanhe, vá para dentro do hospital. É dentro do hospital que se aprende medicina. E não tem coisa mais gratificante do que você ver uma doença, examinar um doente, ver o doente e ir para o livro. Ali você consolidou a informação, você consolidou o conhecimento para a vida inteira. Como a gente sabe, eu me lembro que eu tinha uns 12 anos, eu tinha um amigo que ele era excepcional. Ele é excepcional até hoje, a inteligência dele é muito maior do que a nossa, talvez junta. E numa discussão com o professor de matemática, ele dizia o seguinte: professor, ele com 12 anos, eu queria que o senhor soubesse o que eu já esqueci.
Então eu quero dizer que a gente esquece muito mais do que fica memorizado. Em razão disso, não se deve estudar por apostila, por dicas, não se deve estudar por livro-texto. Aluno é livro-texto. A minha área agora, eu não posso mais ler tanto livro-texto. Eu tenho que já ler o artigo da semana passada. É outro assunto. Mas aluno é livro-texto. Para dar base. Em seguida, se atualiza quando for o momento da atualização. Então esse é o meu conselho os novos ingressantes, os alunos de medicina. Pratiquem e estudem o livro-texto. Muito bem. Doutor Fernando Suassuna, obrigada pela parceria hoje aqui no E Agora, doutor? Eu que agradeço, né, essa oportunidade de conversar com você, né, e com o doutor Marco Leão, e dizer também que é um grande desafio a educação e a formação de novos médicos, ainda mais nos tempos de hoje, após uma pandemia que devastou vidas, destruiu a própria medicina, ficou abalada porque com muita divisão, com muitas politizações da própria ciência, a ciência ficou muito machucada. E como reconstruir tudo isso a partir de agora? Não tem erro. Se começar certo a partir do processo científico e da metodologia científica, a gente vai chegar ao resultado que a gente quer. E esperar que a gente possa também contribuir para a educação do jovem, e dizer que a profissão de médico é uma profissão muito bonita, muito gratificante em certos aspectos, mas também ela é uma profissão que requer muita dedicação, muita renúncia, para que a gente possa realmente ser um bom profissional. Muito bem. Obrigado. Obrigada a todos. Essa foi mais uma edição do E Agora, Doutor Unifacex. O seu sucesso passa por aqui.